Eu já disse para vocês que 1ª e 2ª Reis foram escritas, provavelmente, pelo profeta Jeremias. Isso me leva a fazer uma série de associações. São associações definitivas, porque não existe a garantia, não está assinado por Jeremias. Outros livros da Bíblia estão. Eu, Paulo, tem muitos que estão, Moisés, mas 1ª e 2ª Reis não estão. Provavelmente foi Jeremias. A maioria dos rabinos e estudiosos cristãos, desde a antiguidade, desde os pais da igreja, meio que assume isso. Tá? A distância temporal é mais ou menos a seguinte. Jeremias começa o ministério dele logo antes do cativeiro, passa pelo cativeiro e ministra depois do cativeiro babilônico. Então, a gente está jogando as coisas para 400, tá? 500 e pouco a 400 e pouco antes de Cristo. O que se passa com Elias, sobre quem eu preguei algumas semanas atrás, e Eliseu, que é a personagem que aparece hoje como coadjuvante, porque a personagem principal, protagonista do que eu vou contar é Deus, mas Eliseu vai aparecer como coadjuvante, mais ou menos ao redor do ano 800. Ele serviu do rei Josias, o 3º grande rei de Israel unida, debaixo de Davi. Ele serviu 5 reis, e ele era um profeta, que foi chamado de o homem de Deus em Israel, Eliseu. E Eliseu foi treinado e discipulado por Elias. Elias, aquela personagem extraordinária, que Deus usou de forma tão magnífica, e ao mesmo tempo que Deus teve que confortar de forma tão explícita. E Eliseu testemunhou algumas coisas espetaculares, e num momento da vida de Eliseu, Elias disse que ia ser levado, e deu a capa dele, a capa de profeta para Eliseu, e perguntou para Eliseu: o que você quer? E Eliseu fez um pedido bem ousado. Disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Deus deu. Muita gente fica se perguntando: o que significa porção dobrada? Primeiro, o espírito se dá em parte. Então, obviamente, ele não está dizendo: eu quero o dobro do Espírito Santo. O Espírito de Deus não se divide em partes. Fala um troço desse. Vai falar para o pastor Eber que o Espírito pode ser dividido em partes. O de Deus. Não, é indivisível. Eu não creio que ele estava falando do Espírito de Deus, mas da atuação do Espírito de Deus. Ele queria o dobro do que Elias tinha tido. Ele queria mais disposição de servir, mais fé. Ele queria o dobro do Espírito que havia atuado sobre Elias, não no sentido de quantidade de Espírito, mas o quanto ele queria que o Espírito o preenchesse e o utilizasse. Havia uma disposição interessante. E ele viu algumas coisas muito esquisitas. Ele viu um objeto voador não identificado. É o que diz na Bíblia. A gente está tão acostumado com essas 3 palavras que eu falei, sendo alguma coisa anátema e maluca, mas descreve ali que carruagens de rodas de fogo o levaram sem que ele experimentasse a morte. Independente de falar de marcianinho, de gente de outro planeta, o ponto eram objetos voadores que eles não entenderam lá e que não entendem hoje. Não dá nem para falar que era um helicóptero que viajou no tempo e foi lá, porque rodas de fogo é diferente. Não pode ter sido um superjato, supersônico, que voltou no tempo e foi lá, porque faz zum e não... Eliseu viu alguma coisa extraordinária acontecer quando Elias foi levado. Ele testemunhou tudo isso. E a passagem que eu quero estudar com vocês hoje, abre aí a sua Bíblia, 2ª Reis.
capítulo 6. E eu vou começar a ler com vocês a partir do versículo 8. Mas vou te dar um pouco do contexto, o que está acontecendo. O reino está estabelecido, Deus usou Davi, e a sequência de reis que se seguem depois do rei Davi é assim: fulano andou nos caminhos do Senhor, fulano não andou nos caminhos do Senhor. Fulano andou nos caminhos do Senhor e de Davi seu pai, fulano não andou. E Eliseu e Elias estão servindo em todo esse tempo. Tá? Então, Elias serviu debaixo de Acabe, aquele desgraçado, cuja mulher dele era uma Jezabel, literalmente a original. Primeira iteração, né? E o conflito de Elias todo é um conflito onde toda a guerra espiritual se manifestava como uma disputa da nação, pela aliança. Ao fim do ministério de Elias, ele ouve de Deus: nem todo mundo se entregou a Baal. Nem todo mundo aqui está adorando os Baalins, as Asterotes, os Moloques. Eu faço questão de repetir, porque toda idolatria sempre era Israel corria atrás, ou dos três, geralmente dos três, ou de um dos: Baal, Asterote ou Moloque. Incrivelmente, Baal, o deus do poder manipulativo sobre as coisas. Asterote, a deusa da expressão, do sexo, da carne, do prazer e da transmutação sexual. Asterote, que tinha também o nome de Ishtar, e que veio ganhando vários nomes. No panteão da nova religião africana porque a antiga religião africana era muito mais parte de uma outra tradição. Muita gente fala das religiões de raízes. E cuidado aqui, mesmo com qualquer denúncia, porque o que eu estou descrevendo para vocês é fato histórico e não preconceito. Mas o que hoje são chamadas de religiões de origem ou de matriz africana não são as coisas mais antigas na África. Elas têm uma idade menor. Elas vão atrás milênio e meio, em alguns casos, entre algumas das nações. O cristianismo está na Etiópia há 2000 anos. O cristianismo está no norte da África há 2000 anos. O judaísmo está na Etiópia há 4000 anos. Tá? Então, tem uma certa ironia, porque se fosse falar uma religião de origem africana ou uma religião de matriz africana, você tem que perguntar qual o cristianismo, lá atrás. Não, mas não é uma questão de tempo, é uma questão de força. Ok, o desenvolvimento mais pungente do cristianismo no 3º, 4º século, 5º século da era cristã foi na África, no norte da África. Não dá para escapar. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: Asterote se manifesta também nas chamadas religiões africanas, que eu chamaria de neo-africanas. Ela se manifesta entre os sumérios, entre os babilônios, e ela era a deusa da sexualidade, da sensualidade e da transmutação sexual. Em alguns tabletes ugaríticos fala que ela é aquela que faz meninos virarem meninas e meninas virarem meninos. Literalmente no conto de Gilgamesh. Se você tiver dúvida, curiosidade ou incerto do que eu estou falando, vai ler os contos de Gilgamesh e o que eles falam a respeito de Ishtar e do que ela fazia. Está lá, é literal. E Israel corria atrás de Baal, das Asterotes, da Asterote, de Ishtar, e de Moloque. O confronto todo de Elias é com os profetas de Baal, porque Jezabel instituiu e nacionalizou o culto a Baal. Só uma nota de rodapé: não é curioso que hoje Baal, Moloque e Ishtar representem os 3 focos principais de transformação moral que o mundo tem enfrentado?
Não é? Curioso isso. É a dessantíssima, abominável trindade. Esses 3 ídolos, demônios. Agora pensa comigo, Eliseu vem do contexto de ter visto e testemunhado tudo isso, ele sabe que a luta continua, e ele sabe mais, Deus dá clareza a Eliseu de onde a luta vai chegar. E tem uma luta em particular que ele vai precisar enfrentar, que é contra o rei da Síria, que é uma luta de Israel, mas que ele puxa para si o engajamento nessa luta. E o rei da Síria representa uma ameaça à integridade do povo de Deus, e uma ameaça que coaduna com a ameaça interna. É como se numa grande preocupação de uma ideologia ateia, anticristã, dentro do país, ao mesmo tempo a gente estivesse sofrendo o temor de uma invasão externa de outros que compartilham esse mesmo tipo de ideologia. Você tinha, dentro de Israel, o desafio que os profetas tinham de lutar contra a idolatria que queria correr atrás desses deuses. E de fora, o rei da Síria representa o perigo de quem é completamente, abertamente devoto desses deuses. E o profeta tem que lidar com os dois. Ele tem que lidar com o problema doméstico e ele tem que lidar com a ameaça externa. Soa familiar? Nesse contexto, quando o rei da Síria resolve que vai invadir Israel, Deus dá, e eu vou entregar o final do começo, vou entregar o finalzinho agora no começo para você segurá-lo como boia para navegar comigo o resto do caminho. Deus dá uma postergação do julgamento, Deus dá um alívio temporário, Deus dá um refresco no meio dessa situação, por causa de Eliseu e do ministério de Eliseu. Deus dá um tempo, ele posterga o inevitável, que Israel eventualmente cairia, e vai cair eventualmente nas mãos do inimigo, e o próprio rei da Síria vai continuar fazendo o inferno. O problema doméstico ainda vai infernalizar a vida de Eliseu, mas por um tempo, neste capítulo, Deus dá o que a gente chama de um reprieve. Ele dá uma postergação, ele dá um prazo. E ele usa Eliseu para isso. E no processo de fazê-lo, eu creio que há 3 lições preciosíssimas que nós podemos aplicar hoje, se entendermos que em algum momento venhamos a tremer diante do desafio que está ao redor. Não estou falando que vocês estão preocupados com o que está acontecendo, que haja coisas ruins acontecendo ao redor. Ninguém aqui está com medo de crise econômica, ninguém aqui está com medo de colapso monetário, ninguém aqui está com medo de pulso eletromagnético, ninguém aqui está com medo, e ninguém aqui, é óbvio, é tão besta quanto as pessoas que têm a maior fortuna do mundo, as maiores fortunas do mundo. Você acredita que essa turma tão rica, burro, estão todos eles construindo bunker e guardando comida para aguentar 3 anos? Que gente boba. Nós é que somos espertos e sabemos que nada de ruim vai acontecer. Ok. Desculpa o sarcasmo. Perdoa, seu pastor. É que é difícil engolir o fato de que para tanta gente o óbvio ululante deixa de ser óbvio. Provérbios diz: o homem sábio vê quando o perigo se aproxima, vê a tempestade, se prepara. O tolo finge que não vê e perece. Mas vamos lá. Nesses tempos em que talvez a gente veja a ameaça chegar mais perto, não ser só a ameaça abstrata, mas talvez a gente tenha que olhar no olho do inimigo. Agora é hipotético. Eu tenho uma certa consciência do risco que corro ao dizer certas coisas pregando. É meio hipotético. Eu vou tirar um pouco do hipotético para vocês. Pastor conhecido lá no Recife, fez uma referência a uma pichação que foi feita no muro, com símbolos religiosos, e disse do púlpito que aquilo lá era coisa de aquilo que você falou. Vou correr o risco aqui.
Dá para segurar o tranco se a bomba vier? Falou que aquilo era coisa de demônio. Ele foi condenado a pagar 100, eles resolveram que não vão mais ficar tentando botar na cara. Ele foi condenado a pagar 100 mil reais de indenização, a ser distribuída para entidades que são daquela religião, porque ele isso foi dito por uma juíza lá, que fez a condenação, que o que ele fez ali era um crime de preconceito religioso, porque ele falou isso. E aí, então, ele teve que doar 100 mil reais para fortalecer as instituições que ele chamou disso. Fica mais concreto? Fica mais fácil perceber que é real? Em algum momento, a gente vai ter que olhar nos olhos e entender. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a gente, mas principados e potestades. Mas nenhum principado e potestade e espírito do ar vai aparecer para você, porque se aparecer espírito do ar, você não vai nem ver. Vai ter que aparecer como uma aparição, através de pessoas e de circunstâncias. Eu ensinei o suficiente para vocês em Daniel, em outros trechos da Bíblia, para vocês saberem que existe uma realidade sobrenatural acontecendo aqui, diante de nós, e uma luta. E a nossa luta, nós somos milicianos dentro disso. Ela não é contra carne e sangue, mas sim, não é só contra, ela é contra ideias, e ela é contra espíritos que plantam ideias que se levantam contra o Altíssimo. Ela é sim contra o que está por trás de Baal, de Moloque, de Istar. Não é à toa que metade do mundo está fascinado com o sacrifício de crianças como um ato contínuo. O que é isso? É culto a Moloque. Os ouvidos pequenininhos entendam o que o pastor está falando. Ninguém vai pegar vocês e tentar fazer. Mas tem gente que quer matar bebê na barriga da mamãe. Isso é uma forma odierna, uma forma moderna de culto a Moloque. Quer ver? No culto a Moloque, uma pessoa ia para o templo e entregava uma criança, um bebê, tinha que ser bebê, em troca de uma expectativa de prosperidade e paz pessoal. Exatamente a mesma coisa. Eu quero... E escuta bem o que eu vou falar aqui. Bem misericordioso. Se você é uma mulher e já fez um aborto, um homem que tem uma esposa, ou já teve alguém que fez um aborto voluntariamente, Deus perdoa. Tais éramos muitos de nós, assassinos, mentirosos, homossexuais, efeminados, é o que o texto diz. Mas Paulo diz, tais éramos. Tudo se faz novo em Cristo, não tem drama para você. Mas quando a gente olha para a sociedade, esse é o perigo que se aproxima. Essa é a ameaça. E eu queria achar com vocês aqui algumas coisas que eu acho que nos dão um pouco de ânimo para aguentar, a esperança de que, de vez em quando, por nossa ação, Deus pode atrasar as coisas, mas a consciência do que realmente importa e de onde é que vai parar, onde é que isso vai terminar, onde é que isso vai chegar. Então, com a sua Bíblia aberta, no 6º capítulo do 2º livro de Reis, eu vou ler com vocês do verso 8 em diante. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Fez sentido? Ele resolveu que ia guerrear contra Israel. Ele é totalmente comprometido com a idolatria, e a idolatria que é uma ameaça interna também. E ele se reúne com o seu conselho de guerra e bola onde vai ser o esconderijo secreto deles e de onde eles vão atacar Israel. Mas o homem de Deus, lembra que eu falei que Eliseu é chamado de homem de Deus? Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para aí. Ele vazou a inteligência. Não vou falar mais sobre isso, mas ele entregou o jogo. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem 2 vezes. Ou seja, por mais de 3 vezes, o rei da Síria mandava acampar num lugar para fazer o ataque, e Eliseu chegava e contava onde é que eles iam estar, e o rei de Israel mandava as suas tropas.
Bom, obviamente, nós temos alguns oficiais militares aqui, pelo menos um eu consigo ver, até que o meu olho fraco está logo ali. Se 3 vezes você faz um plano de ação e seu inimigo sabe exatamente onde você está, tem uma presunção óbvia. Qual é o óbvio aí? Tem algum traíra aqui dentro, alguém está passando informação, está vazando informação. A inteligência não está contida. E o rei da Síria não era coisa pequena, tá? Então, o que ele faz? Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Revela logo quem é o traíra aqui no meio. Faz uma investigação e descobre quem está vazando as informações, porque é impossível, mais de 3 vezes, 3 ou mais vezes, eu monto o plano, quando chega lá, eles chegam antes e descem o sarrafo na gente e vencem a gente na batalha. E o rei de Israel escapa. E Israel era um reino pequeno comparado com a Síria, nesse momento. Respondeu um de seus servos. Isso é curioso. Bem curioso. Mesmo os servos das trevas, muitas vezes, entendem e confiam melhor que você na realidade de Deus. É que eles estão do outro lado. Tem um caso, eu não creio que é real, deve ser fictício. É muito perfeito, é muita ilustração de sermão perfeita para ser um caso real. Mas contam como se fosse real. De que havia uma igreja e um rapaz comprou um terreno do lado da igreja e construiu uma boate, uma casa de tolerância, um lugar de coisa feia. E essa casa de tolerância faliu em pouco tempo e o homem entrou na justiça contra a igreja dizendo que a igreja havia levado o seu comércio à falência através de suas orações e de seu... E aí o advogado do pastor disse: é claro que não, óbvio que não, isso é mentira, nós não fizemos nada, tudo o que a gente faz é orar e cantar e tal, não pode nos culpar por ter falido o negócio. E a juíza no despacho teria dito: me encontro na difícil situação onde o dono de uma casa de tolerância alega crer no poder do Deus do pastor, que é o opositor dele, enquanto o pastor garante que não tem nada a ver com o poder do Deus dele. A leveza é porque está muito pesado, mas eu quero que vocês entendam que muitas vezes os filhos das trevas têm mais consciência de certas realidades do que nós. Então o que acontece? Chega um servo do rei da Síria, um servo do mal, e diz assim: rei, não é bem que tem espião no nosso meio, não. O profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Quer dizer, o servo do rei da Síria, o servo do mal nessa história, sabia que Eliseu estava revelando para o rei de Israel as coisas que o rei da Síria estava falando em secreto na câmara de dormir. Não é nem na reunião. Ele está dizendo: a informação não está vazando das nossas reuniões de oficiais. O senhor já tentou mudar os oficiais, já tentou... Não é isso. Não está vazando da tua própria mente. Para um profeta de Deus, e esse profeta de Deus está falando para o rei de Israel. Então o rei disse: é gozado que se você me disser isso daí, né? Tá, eu sou um governante mau, e você me fala que o que está acontecendo não é que eu estou sendo traído por um soldado, não é que, mas é que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo e o Deus verdadeiro está querendo me pegar, eu recuo, eu falo: opa, peraí, melhor não mexer com isso. Uma recuada estratégica. Tinha um professor na Palavra da Vida, lá em 68, um professor que tinha vindo de Portugal para dar aulas para o meu pai e os outros alunos lá do curso de Teologia da Palavra da Vida. 68. E ele era muito engraçado, tinha um jeito muito assim, e os alunos eram muito moleques, né? O que eles fizeram? Português... primeira vez no Brasil e tal, eles resolveram pregar uma peça nele, eles montaram uma macumba fictícia em cima de um mata-burro,
no qual ele tinha que passar para chegar do lugar do culto à noite até a cabine onde morava. Montaram a macumba fictícia ali com velas e não sei o que e tal, enterraram um cano no mata-burro, onde ficava aquela aguinha no fundo, e puxaram o cano para trás de um morrinho onde eles podiam ficar escondidos. Quando ele estava passando, eles iam dar o susto nele. Aí, quando ele estava passando, ele olhou e falou: mas esses alunos pensam que eu sou besta, estão querendo brincar comigo, mexer com meus temores. Essa porcaria vou apagar. E quando ele abaixou para apagar, ele disse: tô no cano. E, de acordo com meu pai, porque eu tinha 1 ou 2 aninhos de idade, eu não sei, não vi, mas meu pai conta que a reação dele foi: bem, pensando bem, vamos deixar isso em paz, não há necessidade. Os espanhóis têm uma expressão para isso, né? Eu não consigo ver se a dona Zezé está aqui hoje, mas ela conhece bem a expressão. Eu não creio em... Não acredito em bruxas, mas que tem. Pois esse rei, em total destemor, diz: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Dotã não era uma cidade pequenininha, um vilarejo com 5 casas, não era uma grande cidade, talvez tivesse ali uma população de 10 mil, 12 mil pessoas. Mas o que você precisa de tropa para cercar uma cidade inteira com carros, cavalos e carros fortes? Uma forte tropa. O que é uma forte tropa para cercar uma cidade inteira assim? Não pode ser pouca bobeira, né? Tem que ser um bom número aí de soldados, um bom número de... E eles cercaram a cidade com que intuito? Tirar do caminho o profeta de Deus, para que aí o rei da Síria pudesse fazer o mal que ele queria fazer em Israel. Lição número 1. O inimigo é estratégico. Ele vai tirar do caminho aqueles que estão revelando a inteligência, aqueles que estão traindo os planos do inimigo, os profetas. Primeiro você tem que tirar os profetas. Primeiro você tem que perverter a cultura a tal ponto onde não haja espaço para os profetas. Você tem que perverter até a linguagem a tal ponto em que a palavra profética não tenha nem condições de ser expressada. Você cria um desconforto tão grande com a linguagem, uma insegurança tão grande nela, que a pregação é desvalorizada. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Nesse caso, a ilustração é: ele precisava tirar o profeta do meio de Israel, porque o profeta era um empecilho. Então, ele manda essas tropas fortes, ele investe tudo em cercar a cidade onde está o profeta, para ter certeza que ele não vai chegar lá. E aí entra o menino de Eliseu. E Eliseu foi chamado de o moço de Elias. E agora Eliseu tem um moço, que era alguém que ele estava treinando e discipulando. Pegava desde criança para treinar e discipular e encaminhar para que fosse, posteriormente, um profeta também, um homem de Deus também. E esse moço vê o que está acontecendo e treme. Como eu falei para as crianças do medo, quem aqui já fez alguma coisa radical? Pular de paraquedas, fazer rapel? Diz para mim que não teve medo nenhum. Porque eu já fiz algumas dessas coisas dezenas e dezenas de vezes. Eu já desci na água fazendo mergulho técnico, em profundidade maior. Várias vezes. Sempre dá medo. Sempre dá medo. Você já pensou o que é olhar e ver um exército inteiro cercando a cidade para pegar teu chefe e você e forçar a servir adoradores de espíritos maus? Você pensou o medo disso? E esse moço temeu. Deixa eu ler como que aconteceu. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos?
estamos fritos. Eu vou explicar essa expressão. O zorro e o tonto. Quem aqui lembra do zorro? Vocês lembram que o companheiro dele era o tonto, que era um índio, né? O zorro e o tonto estavam cavalgando no meio lá do passe, do vale. Quando, de repente, um monte de apaches cercaram os dois. E o zorro virou para o tonto e falou: tonto, estamos fritos, o que faremos? E o tonto virou para o zorro e falou: nossa, cara pálida. O moço vira para Eliseu e fala: é muita gente. E Eliseu responde para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o moço não era cego, ele sabia que eles tinham pouquinha gente ali com eles. Eu imagino que a maioria do pessoal da vila já tinha fugido. Porque quando você via que ia ser saqueado e tudo, você fugia. Essa é a coisa prudente a fazer. Eu duvido que o moço tenha pensado: ué, Eliseu está falando desses daqui? Não, eu duvido. Eu imagino que o moço, do homem de Deus, tenha olhado para ele e dito: como assim? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que o veja, para que veja. Então, primeira lição aqui. O ataque aos profetas, primeiro, é esperado. Só que no Antigo Testamento, o homem de Deus era um cargo, assim como o rei era um cargo. Então você tinha sacerdotes, profetas e reis personalizados em umas poucas pessoas. Você tinha o rei Davi, o profeta Samuel, e você tinha o sumo sacerdote. Mas lembra que Cristo unificou os três ofícios, sendo o verdadeiro sumo sacerdote, o profeta real e o rei dos reis. E o Novo Testamento nos diz que Deus fundou uma nação de profetas, sacerdotes e reis. Nós somos profetas, sacerdotes e reis. No Antigo Testamento, você matava um profeta, ou dois, ou meia dúzia, ou até 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, mas tinha um número limitado. Hoje, na igreja, quem vai ter que ser atacado? Você, quando estiver exercendo o seu papel profético, é um profeta e uma ameaça. É a tua boca, é a tua palavra, é a tua profecia que vai precisar ser caçada. É a tua mente que vai ter que ser mexida a tal ponto que te convençam que você é louco ou louca. Que você é que está errado, que você é que está... Que chama gaslighting. Muitos de vocês já ouviram a expressão. Tem se tornado mais comum hoje. Fazer com que a outra pessoa que está correta pense que está louca. Quando seus netos chegaram aqui, você pensou que eles iam... Você tem netos? Tem. Ele tem netos ou não tem? Isso chama gaslighting. E se todo mundo começar a dizer... Vai chegar uma hora que você vai pirar. Você vai falar... perdi o contato com a realidade. Nós somos os profetas. E o ataque é para nos tirar a capacidade de denunciarmos o plano do inimigo. Mas a resposta de Eliseu é muito tranquila. Ele, como profeta, cria tanto na presença real de Deus e tinha os seus olhos bem abertos. Que o que ele pediu não foi que Deus desse mais coragem para Eliseu. Deus, abre os olhos de Eliseu. Segunda lição do dia. A nossa luta é muito mais a respeito de abrir os olhos de alguns. E eu vou continuar com essa história de abrir e fechar o olho. Espera um segundo mais que vai ter a terceira lição do dia. Orou Eliseu e disse: peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu.
Ele abriu os olhos do moço, que descobriu que os cavalos do inimigo, as carruagens do inimigo e todo o exército do inimigo era nada comparado com um exército muito maior, de anjos, de carruagens de fogo. OVNI soa tão esquisito, faz a gente parecer maluco, né? Vamos chamar de fenômeno aéreo não compreendido. Fenômeno aéreo de transporte não compreendido, sei lá. Mas o fato é que quando Deus abriu os olhos desse moço, esse moço olhou e falou: é verdade, esse exército é uma minhoca. Essa turma que se acha tão grande não é nada comparado com o que tem aqui. Tem 10 anjos para cada soldadinho deles. E o moço se encheu de coragem e disse: perfeito! Mas tem mais. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: não precisou acontecer o combate. Os anjos estavam lá para que o moço de Eliseu não temesse. Deus pediu para abrir os olhos dele. Mas Eliseu pediu para abrir os olhos dele. Mas Deus deixou e Eliseu deixou. Eliseu não pediu a Deus que os anjos do Senhor destruíssem o inimigo. Ele deixou que o inimigo descesse ao encontro dele. E aí ele fez a segunda oração a respeito de olhos, e a minha terceira lição do dia. Como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Fecha os olhos deles. Abre o dele e fecha os dele. É isso, meus irmãos. Abre os seus olhos e abre os olhos daqueles que quiserem se curvar diante do Altíssimo. Quanto ao inimigo, Deus vai fechar os olhos deles. E a nossa estratégia vai ser que Deus feche e tampe os ouvidos deles. Nossa estratégia de sobrevivência. E aí Eliseu fez o totalmente imprevisível. Porque quando eles fecharam os olhos, quando ficaram cegos, Eliseu chegou para eles e falou: vocês estão procurando Eliseu? Vou levar vocês para onde ele está. Vocês estão ceguinhos, eu vou levar. E ele levou um exército de cegos. Ah, mas Eliseu mentiu. Tecnicamente não. Ah, vocês estão procurando Eliseu? Vou levar vocês para onde ele está, vem cá. E ele foi junto. Certo? E ele levou esse exército inteiro, essa tropa inteira de cegos, e os guiou até o meio do acampamento do rei de Israel. O meio do território onde não tinha espaço para esses inimigos ainda. E, de certa forma, os levou exatamente onde eles queriam ir, onde o rei da Síria queria. Porque o rei da Síria queria trazer o paganismo dele para dentro da nação para confluir com as forças de paganismo que já estavam lá dentro. E eles foram parar no meio de Samaria. E aí, o que nós vemos na narrativa, então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes os olhos e viram, e eis que estavam no meio da Samaria, cercados. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? E aí, paizão, para matar todo mundo? João, já que eu fiz a brincadeira da milícia, vou usar. E aí, capitão, é para passar cerol? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada, teu arco no campo de batalha. Porém, a estes, manda-lhes pôr diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Gozado isso, né? Deus criou uma estratégia numa situação que parecia
iminentemente de perigo, e Deus criou uma estratégia que permitiu. E ainda com o requinte de que Eliseu sabiamente disse, não mata. Alimenta e manda eles lá, porque eles vão contar para o rei da Síria com quem que ele está mexendo. Eles vão contar o que aconteceu. Eles vão contar que Israel tem um homem de Deus além de um rei. Que Israel tem rei e tem profeta, assim como tem sacerdote. Vamos lá? Pega as 3 lições do dia e me diz quem são os reis, sacerdotes e profetas de hoje. E o mundo precisa saber que Israel tem reis, sacerdotes e profetas. E que não estamos inseguros porque temos um exército que se acampa ao nosso redor. Mas não vai nem precisar chamar eles. É bom se deixar a gente agir, porque com sabedoria o inimigo vai ser envergonhado a cada vez. Ele vai embora? Não vai. Porque o mesmo texto que diz aqui, que não houve mais o confronto da Síria, continua nos contando, depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Então teve uma crise econômica, tá? E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. A crise econômica teve uma desvalorização absoluta da moeda corrente. Passando o rei de Israel pelo muro, escute bem, a crise ficou tão feia que o rei de Israel estava passando pelo muro, não é mais o rei da Síria. O rei da Síria sitiou a Samaria. O rei de Israel passou pelo muro e ouviu uma mulher gritando, acode-me, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Como que eu vou te ajudar? Perguntou-lhe o rei, que tens? O que te sobrou? Respondeu ela, essa mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu no outro dia, dá agora o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Faz justiça, Deus, porque a gente canibalizou o meu filho e a mulher não quer dar o dela agora para a gente comer. Isso que ela estava pedindo para o rei de Israel. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. O rei estava arrebentado, humilhado. O tempo já esgotou. Eu vou te dar uma antecipaçãozinha de onde eu vou depois disso. Fica para outro domingo a continuação. Esse rei de Israel, que foi protegido e salvo por Eliseu, chega num momento e diz, que Deus destrua a minha cabeça se eu não acabar com Eliseu. Ele se volta contra. E a gente vai chegar lá. E eu creio que isso tem a ver com a apostasia que a gente vai ver dentro da igreja. No começo eu fiz uma referência, mas mais obtusa, ao inimigo interno e ao inimigo externo. Mas eu creio que nesses tempos de luta, nós vamos ser encontrados com a pá numa mão e a espada na outra, mas nem sempre a espada vai precisar ser embainhada só para frente. Às vezes ela vai ser usada para cobrir as costas. Mas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. De olhos bem abertos, nós temos a segurança de que os anjos do Senhor maravilhosamente se acampam ao nosso redor e nos protegem. De que essa luta não está perdida. De que Deus destrói os planos do inimigo mediante a palavra dos seus profetas. E de que de tempo em tempo Ele tem misericórdia e atrasa o inevitável. Um amigo muito querido está sentado ali que de vez em quando fala para mim, será que Deus não dá para a gente um pouquinho mais de tempo? Ainda ontem ele falou, se a gente ainda tiver 3, 4 anos para tomar algumas providências, fazer algumas coisas antes que as coisas comecem a ficar bem ruins, eu nunca vou dizer, isso não vai acontecer. Porque eu oro, eu peço a Deus, posterga o julgamento.
Mas uma outra parte de mim ora e fala: apressa a tua volta, Senhor, Maranata. Porque eu anseio pelo dia em que, de olhos bem abertos, eu vou adorar a Deus, sabendo que há uma multidão maior comigo do que aquela que está longe. Sabendo que nós somos uma família inesgotável. E temos um universo que é virtualmente infinito. Não é tecnicamente infinito, mas é virtualmente infinito, para a gente popular, governar, brincar e fazer dele o playground da manifestação da glória de Deus. Que Deus nos abençoe.